nossa terceira aula. Antes de iniciarmos a aula, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like e ativar notificações lá no sininho. Hoje nós vamos ver algumas curiosidades a partir também de algumas classes gramaticais. Por que curiosidades? Porque as palavras, conforme o contexto no qual elas estão inseridas, elas adquirem um significado. Que esse significado, gramaticalmente falando, pode ser um artigo, um substantivo, um adjetivo, verbos, pronomes, preposição e por aí afora. Mas eu separei aqui apenas quatro, para que nós possamos ficar atentos então com a colocação das palavras dentro do contexto. Dependendo do contexto, ela vai pertencer a uma classe gramatical e dependendo do contexto, ela vai pertencer a uma outra classe gramatical. Então nós vamos lá. Nós vamos lembrar aqui os artigos. Vamos lembrar aqui o a, o as, o, os. Esses são os artigos definidos. Depois nós temos uns, uma e umas. Esses são os artigos, gramaticalmente falando, essas pequenas palavrinhas ou letras, como queira entender, no caso ali do a, do o, elas pertencem à classe que nós conhecemos por artigos. Até aqui tudo bem. Aí nós temos o substantivo. O substantivo é a palavra que vai dar o nome às coisas, aos seres, aos sentimentos e por aí vai. Então nós vamos pegar, por exemplo, a palavra palmeira. Palmeira. E vamos mais longe. Palmeira das Missões. Eu tenho aqui um substantivo porque é o nome e, obviamente, o nome de uma cidade. Cidade de Palmeira das Missões. Aí eu tenho a palavra medo. Aí eu tenho a palavra carro. E eu posso pegar qualquer outra palavra aleatoriamente ali. Eu posso pegar a palavra folha. Palmeira é substantivo porque é o nome de um lugar. Medo é substantivo porque é o nome de um sentimento. E é o que a gente conhece por substantivo abstrato, digamos assim, porque eu não consigo dar a cor, a dimensão, o tamanho, o peso, eu não consigo materializar o medo. Mas ele é um nome de alguma coisa, nesse caso o nome de um sentimento. Então, medo é substantivo porque dá um nome. Carro também é substantivo porque é o nome de uma determinada condução, né, que conduz alguém ou alguma coisa de um lugar para o outro. Eu chamo então esse veículo de carro. E folha pode ser a folha, o nome disso aqui, a folha de papel, pode ser a folha da árvore e por aí vai. Vejam bem, eu posso dizer que folha é um substantivo comum, né? Posso dizer que ele é um substantivo comum. Eu posso dizer que medo é um substantivo abstrato, porque eu não consigo ver materialmente. Posso também dizer que carro é comum, um substantivo comum, e palmeira é um substantivo próprio, porque é o nome próprio de um lugar. Agora nós vamos para os adjetivos. E eu gostaria ainda de acrescentar aqui, de propósito, eu gostaria de acrescentar aqui mais um substantivo, que seria o substantivo gato. Porque é o nome daquele animal lá que pertence aos felinos, o nome dele é gato. Eu chamo ele de gato. Então gato é um substantivo, beleza? Então agora nós vamos para o adjetivo. Adjetivo é aquela palavra que vai marcar a característica do substantivo, que pode ser a palavra bonito. O carro é bonito. Bonito é a característica do carro.
Eu posso também pegar a palavra feliz. Eu posso pegar a palavra medroso. É a característica do homem ser medroso, é a característica do gato ser medroso e por aí vai. Sempre que for estudar os adjetivos, é importante que não diga assim que adjetivo dá qualidade. Não. Adjetivo dá a característica, que pode ser uma característica boa ou não. Então dizer que dá qualidade não pode. Tem que ser que dá a característica. Eu vou colocar aqui um adjetivo, a palavra ladrão. De propósito, eu vou deixar aqui essa palavra ladrão e eu vou colocar um ponto de interrogação aqui, certo? Porque alguém pode me perguntar, tá, mas e ladrão é adjetivo ou é substantivo? O nome daquela pessoa que costuma ser amigo do que não é seu, amigo do alheio, a gente chama de ladrão. É aquele que rouba, o nome. Mas também na frase, imagine comigo, o homem é ladrão. Veja que nós precisamos pensar o que seria aqui nesse caso a palavra ladrão. Agora vamos para os verbos. Vamos colocar aqui o verbo cantar. Vamos colocar aqui o verbo sorrir. Vamos colocar aqui o verbo andar. Vamos colocar também roer. Muito bem. Então veja que nós temos artigos, substantivo, adjetivos e verbos. 4 classes gramaticais. Se nós formos olhar para essa lista aqui, nós temos essas palavras como artigos, essas como substantivo, essas como adjetivo e essas como verbo. Eu posso sair daqui dizendo, essas palavras são artigos, são substantivos, são adjetivos, são verbos e elas não mudam. Isso não é possível fazer. Não dá para eu tomar todas essas palavras como verbo e dizer que elas sempre serão verbo. Não dá para tomar essas palavras sempre como adjetivo e dizer que elas serão adjetivos. Agora vamos para a prática então, tá? Levando em consideração tudo que nós vimos aqui, nós vamos para a frase. O gato é bonito. Vejam, nesta frase, o gato é bonito. Eu tenho o artigo aqui, eu tenho o substantivo aqui, a palavra gato, né? Artigo, substantivo. Eu tenho o verbo aqui, é o verbo ser, né? O é do verbo ser. E bonito, que é o adjetivo, ou seja, bonito é a característica do gato, certo? Agora, artigo, substantivo, verbo, adjetivo. Nesta frase, sintaticamente falando, tá? Essa é a classificação. Mas agora, pense, se fosse aqui, o homem é um gato. O homem é um gato. O seria o artigo, homem, substantivo, o é continuaria sendo verbo, o um seria um artigo e gato. Gato é a característica do homem. Gato deixou de ser substantivo e passou a ser um adjetivo. Então não dá para dizer que a palavra gato é substantivo e tomar isso como verdade, porque ela está aqui sendo substantivo, mas assim como a palavra gato mudou de significado conforme o contexto que ela estava inserida, que aparentemente seria um substantivo, mas passou a ser um adjetivo,
Isso pode acontecer com qualquer uma destas palavras. Vamos pegar, por exemplo, a palavra bonito. Nós podemos dizer assim: o homem é bonito. Bonito aqui é a característica do homem, tá? É o mesmo que o gato é bonito. O gato é bonito, bonito é a característica do gato. O homem é bonito, bonito é a característica do homem. Então, aqui é adjetivo, porque vai marcar a característica do homem, que é substantivo. Mas vocês imaginem na frase: o bonito chegou. Veja que na frase o bonito chegou, bonito já deixou de ser adjetivo, porque não é mais a característica de ninguém. É o próprio ser, é o nome do ser. O nome daquele ser, daquela pessoa, daquele homem, enfim, que chegou, eu chamo de bonito. O bonito chegou. Então aqui eu tenho artigo, aqui eu tenho substantivo e aqui eu tenho verbo. Então veja que bonito, dependendo da frase, é um adjetivo, e dependendo da frase, bonito pode ser um substantivo. Então não dá para colocar ele aqui no adjetivo e achar que vai ficar aqui estanque. Dependendo do contexto, ele vem para cá. Agora nós vamos para o verbo. Se nós olharmos aqui, verbo, cantar, beleza, é verbo. Sorrir, andar, roer e por aí vai. Mas vocês imaginem a frase aqui. A menina canta. A menina canta. A é artigo, menina substantivo e canta é o verbo. Por que menina é substantivo? Porque é o nome daquele ser, né, de sexo feminino, né, que não alcançou o estágio de mulher, eu chamo de menina. É o nome desta pessoa, menina. A menina canta. Ótimo. Canta é verbo. Fechou com a nossa coluna de que cantar é verbo. Mas fechou aqui, preste atenção, porque já pensou se fosse assim? O cantar faz bem. Vejam que a palavra cantar, ele adquire uma característica de substantivo e não mais de artigo. Até porque a gente sabe que, geralmente, na maioria das vezes, o substantivo ele vem antecedido por um artigo. A menina, o homem, o gato, a cidade, os homens, a cidade, sempre vai ter um artigo. Então, quando eu coloco aqui o cantar faz bem, cantar ficou substantivado, ou seja, adquiriu uma característica de substantivo. Então, dizer que cantar é verbo sempre é arriscado. Dependendo do contexto, ele pode adquirir uma característica de substantivo. Um último exemplo que nós também podemos ver é para a palavra medroso. Medroso é a característica de um substantivo, que pode ser a característica do gato. O gato é medroso. Gato é substantivo e medroso é a característica do gato. Lhe falta coragem, logo ele é medroso. Então, eu posso fazer assim: o gato é medroso. Medroso é a característica do gato, então é adjetivo. E gato é o substantivo. Nesta frase, sim. E o é verbo e o é o artigo. Vai ficar completinho aqui a nossa análise da frase.
Mas agora vejam comigo. O medroso fugiu. Vejo que medroso não é mais característica, mas é o próprio nome daquele ser que fugiu. Não é mais a característica. Então, medroso aqui é adjetivo e aqui é substantivo. Aqui é um artigo, o, e o fugiu é o verbo. Observe a palavra medroso. O gato é medroso, medroso é adjetivo. O medroso fugiu, medroso é substantivo. O mesmo poderia ser aqui, eu fiz questão de colocar aqui. Folha, substantivo comum. Se eu estiver falando desta folha. Se eu estiver falando da folha da árvore, é um substantivo comum. Mas se nós nos reportarmos, por exemplo, ao Jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, dependendo na circunstância que a frase estiver escrito, a Folha publicou que. Veja que folha vai ser um substantivo próprio, porque é o nome próprio de um jornal e não é substantivo comum. Então prestem atenção, não dá para colocar folha em substantivo e dizer que folha é substantivo comum. Dependendo, nesse caso específico, um exemplo que eu dei, vai ser substantivo próprio. E para finalizar, o caso de ladrão, né, eu posso escrever o ladrão foi preso. Neste caso, ladrão é substantivo, porque é o nome daquela pessoa. E o homem é o ladrão, é o adjetivo, porque é a característica do homem. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar na aula de hoje, para que você fique atento nas classes gramaticais, atento às palavras, dependendo do contexto, um significado, dependendo do contexto, um outro significado. Até a nossa próxima aula. Se inscreva no canal, dá um likezinho e não esqueça de ativar também as notificações. Até mais!